Boa noite, irmãos, graças a paz. Hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Nosso convidado é Anderson Oliveira. A nossa transmissão. Olá, Anderson. Vejo que você já está aí. Boa noite, Liz. Ups, o lado errado da câmera. É, o lado errado da câmera. Normalmente acontece. Boa noite, irmãos. Graças paz Maria, graças paz Lucas, Liz. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês ricamente no dia de hoje. Hoje nós estamos recebendo Anderson Oliveira, ele vai se apresentar um pouco mais e nós falaremos sobre os atributos de Deus. Hoje a gente vai fazer aí uma revisão geral dos atributos de Deus, vamos falar sobre atributos comunicáveis, incomunicáveis, sobre vários temas relacionados a isso. O nosso convidado de hoje é um grande amigo, conheci ele aqui em Natal, mas ele não está mais em Natal no momento, e certamente trará contribuições muito boas para nós, um diálogo muito produtivo nessa noite. Para você que está nos assistindo agora, ou através dessa live, ou através da publicação no vídeo do Facebook, essa live é parte do projeto Sementes de Fé. Nós fazemos toda sexta-feira, às 8 horas da noite, e o propósito é fazer uma live comentando os vídeos que foram gravados durante a semana. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema dos vídeos, sobre aquilo que vai ser falado hoje à noite aqui, então você fica à vontade para colocar nos comentários a sua dúvida, para colocar a sua questão. Ela será devidamente respondida. Nós falaremos sobre aquilo que você tem comentado, né, dentro desse tema, mas coisas também que tangenciam esse assunto, não necessariamente diretamente ligados a esse assunto, mas que de alguma forma se relacionam com ele, serão também tratadas por nós essa noite. Se você colocar nos comentários, nós vamos interagir com você. A ideia dos comentários é justamente essa, para você colocar sua pergunta, para ter alguma participação, alguma movimentação, interação de vocês. Nesse primeiro momento, eu vou desativar os comentários, isso para que a nossa conexão ela possa fluir de uma maneira mais tranquila. Mais próximo do final da nossa transmissão, eu vou reativar os comentários e assim você vai poder colocar ali a sua pergunta, vai poder colocar a sua questão. Lembrando que vocês também podem colocar perguntas através de um ícone com interrogação que aparece quando vocês assistem a live. Então tem um ícone com interrogação, além dos comentários, você também pode mandar perguntas por ali. Eu acredito que quando eu desativo os comentários, as perguntas continuam vindo caso alguém coloque. Então, é isso. A princípio, fiquem à vontade para mandar perguntas, os comentários estão desativados. E eu passo a palavra para o meu irmão Anderson Oliveira. Anderson, fica à vontade para se apresentar, para falar um pouco sobre você, sobre quem você é, né, a sua formação e tudo mais. E nos fale um pouquinho também, Anderson, por favor, sobre a sua trajetória cristã, sobre como foi a sua conversão, enfim, por onde você passou, onde você está hoje. Acho que tudo isso é importante para que o público possa te conhecer. Uhum. Tá certo, meu irmão. Bom, então vamos começar com a trajetória e no final vou falar de um pouquinho mais de onde eu tô mesmo. Então, o Senhor me chamou para Ele, né? Quando eu tinha na faixa dos meus 13 anos, por aí, 13, 14 anos. Não venho de uma família cristã, não tenho nenhum, nenhum pedigree, digamos assim, religioso. Mas o Senhor me chamou para Ele. Eu comecei a frequentar uma igreja, até hoje sou grato, muito grato a essa igreja. Uma igreja do Nazareno, ia nos cultos de jovens, nas sextas-feiras à noite. E pelos motivos mais diversos, Deus me levou para lá. Quem já conhece um pouquinho, quem me conhece um pouquinho mais, sabe que
Tem até uma história bem engraçada da primeira vez que eu fui para a igreja. Um amigo meu estava flertando com uma menina e ele queria um parceiro para ir junto. E aí Deus, eu achei me dar muito sem futuro, mas Deus usou isso para eu ouvir a pregação do evangelho. E, enfim, esse amigo até hoje não conhece a Cristo, mas por causa disso eu passei a ouvir o evangelho, comecei a ler a Bíblia, o Senhor me chamou para ele e foi me dando mais amor pela palavra, amor pelas coisas de Deus. E aí, resumindo a história bem resumida, depois fui me firmando em algumas igrejas locais, estudei na universidade, me envolvi com a Aliança Bíblica Universitária. Por muitos anos eu servi na Aliança Bíblica Universitária, que foi um privilégio, me ajudou tanto também. Lá em Natal. Anderson, acho que a sua transmissão está falhando um pouco. Você estava falando sobre a Aliança Bíblica Universitária. Eu acho que até aí dava para entender a sua fala. Você disse que serviu na Aliança Bíblica Universitária por um tempo. Eu lembro que você até chegou a ser mesmo presidente da ABU Natal, não é isso? Aí pode Foi. continuar. Vamos ver se a Isso. sua conexão está voltando aí. Isso. Servi na Aliança Bíblica Universitária, foi um privilégio muito grande, irmãos muito queridos. Fiz o curso de Ciências e Tecnologia, concluí o curso. Eu entrei em 2013 na universidade, concluí o curso. Acho que foi final de 2016. E entrei para letras, fui fazer letras, porque eu já tinha discernido, fui evangelizando com outros irmãos também ali no Via Direta, na própria UFRN, discernido mais o chamado pastoral. E fui para letras em inglês, como uma maneira de eu me preparar para o ministério e de ter um sustento, né? E resumindo, bem resumida a história, ano passado, enquanto fazia letras em inglês, eu estive numa conferência e o pastor Joel Bick estava pregando nessa conferência. Depois da pregação dele, de uma das pregações dele, fui conversar com ele, em inglês, claro. E aí fui conversar com ele e, resumindo a história, ele me convidou para estudar no seminário que ele é o presidente, que é o Seminário Teológico Reformado Puritano. E aí, após esse convite, assim, totalmente inesperado, não fui com segundas intenções conversar com ele, fui perguntar algumas questões sobre a realidade do pastoreio, sobre outras coisas. E aí, depois desse convite, poxa, realmente é possível isso, eu não tinha nem pensado nisso. Apliquei, o senhor me concedeu uma bolsa, me concedeu circunstâncias apropriadas. Quando eu olho para trás, Deus preparou cada detalhezinho na providência dele, sabe? Eu já tinha proficiência de inglês, já tinha muitas coisas já encaminhadas, já tinha concluído uma graduação que eu precisava ter concluído para fazer o curso que eu estou fazendo agora. E agora eu estou morando na cidade de Grand Rapids, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. É bem no norte dos Estados Unidos, próximo do Canadá, mais ou menos. Então, agora eu estou estudando aqui, estou fazendo o curso de mestrado em divindade. É o Master in Divinity, né? E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me sustentado aqui em todos os aspectos e eu estou tentando aprender aqui com esses mestres aqui um pouquinho da palavra de Deus para quem sabe, se for da vontade do Senhor um dia me tornar um pastor, eu servir nessa função. Acho que é mais ou Legal. menos isso. Anderson, sua internet está falhando um pouco ainda. Na verdade, está falhando bastante quando você fala. O áudio, ele tem algumas falhas, mas dá para entender, dá para ouvir. Mas a imagem, assim, ela está bem travada. Quando fica um pouco mais nítida, fica uma imagem estática, sabe? Mas a gente vai tentando aqui. Eu desativei comentários, desativei até perguntas. Ao final, a gente volta com essa parte de comentários e perguntas. Mas, a princípio, tá indo, né? Pelo menos não caiu ainda até agora a conexão. Se cair por acaso, a gente volta, né? Eu vou continuar aqui e aí você entra novamente e a gente vai dar prosseguimento até para os irmãos que estão nos assistindo ter consciência disso aí. Tá subindo vários corações aí. Acho que o pessoal tá gostando de te ver, ou de me ver, ou do tema, ou enfim, de todas as coisas
juntas. Que bom que vocês estão nos acompanhando e estão mandando aí alguma sinalização através desses corações, né? Então, irmãos, hoje nós vamos falar com o nosso irmão Anderson, mestrando em divindade lá nos Estados Unidos, mora na cidade de Grand Rapids, apesar de que é natalense, e está ali para servir ao Senhor, nosso Deus, né? E hoje nós vamos falar com ele sobre atributos de Deus, os atributos de Deus. Eu vou pedir para o Anderson fazer uma exposição geral do tema. Se você puder, Anderson, por favor, define o tema para nós, fala um pouquinho aí como que a gente deve entender os atributos de Deus de uma maneira geral, e fica à vontade para você seguir uma exposição que seja mais aprazível a você. Tranquilo. Então, quando a gente fala de atributos, porque a gente não usa muito isso no dia a dia, atributos, mas a gente pode pensar assim como se fosse Voltou? voltou. Mas, bem, se você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Certo. Então, os atributos de Deus é aquilo que caracteriza Deus. Então, quando eu olho, por exemplo, para o Ian, posso dizer, ele é barbudo, é branco, é alto, são características. Mas quando a gente olha para Deus, por Deus ser uma criatura tão outra, tão diferente da gente, muitas vezes os atributos de Deus na linguagem teológica, a gente marca pela negação. Como assim? A gente diz que Deus é, por exemplo, infinito. Ou seja, ele não tem fim. Às vezes a gente diz, por exemplo, que Deus é imutável. Ou seja, que ele não muda. Então é muito mais comum na linguagem teológica, quando a gente vai definir o que é que Deus é, a gente definir pelo que não é. Por quê? Porque é mais fácil para a gente. Pela nossa limitação como seres humanos, como criaturas, como coisas criadas, é muito mais fácil para a gente dizer o que Deus não é do que o que ele é em detalhes. Mas aí a gente tem algo muito importante que nos ajuda assim tremendamente para definir quem Deus é, que é a revelação, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, por meio da revelação, por meio da revelação específica de Deus na palavra de Deus, a gente pode conhecer muitas das características de Deus. Então, a gente pode pensar nos atributos de Deus também divididos por essas categorias, atributos que a gente vê na revelação geral, quer dizer, em toda a natureza. Quando você vai no meio de uma floresta, você está andando, você vê a beleza da criação, um passarinho cantando, o vento batendo no seu rosto, o sol iluminando você. Você vê que aquilo tem que ter um criador. Você vê que deve ter uma mente inteligente por trás. Então você discerne um pouquinho que Deus é um ser inteligente. Mas para você definir mais especificamente a inteligência de Deus, ou como Deus criou as coisas, ou de que maneira essa inteligência se relaciona com a criação, você precisa da revelação específica. Você precisa da revelação da palavra de Deus. Então, os atributos de Deus são, resumindo, é tudo aquilo que caracteriza Deus. E a gente pode conhecer esses atributos de Deus um pouco pela revelação geral, pela natureza, olhando para toda a criação, mas principalmente pela revelação específica. E, na verdade, os puritanos, eles tinham até uma terceira categoria, que ajuda até a gente a pensar um pouquinho. Eles diziam que a gente tem 3 livros. Os reformadores, eles diziam que a gente tem 2. O Calvino, pelo menos, que a gente tem o livro da natureza e o livro da palavra de Deus. Os puritanos diziam que a gente tem 3 livros. O livro da consciência, o livro da natureza e o livro da palavra de Deus. Então, quando a gente olha também para nós mesmos, para a nossa própria consciência, a gente consegue discernir um pouquinho do que Deus é. Não é que a gente é Deus, obviamente. Mas a gente consegue discernir, por exemplo, pelo próprio fato de a gente ser uma criatura, de a gente, só pelo testemunho da criação, pressupor que existe um Criador, e a gente tem uma mente racional, a gente conseguir raciocinar, a gente pressupõe que Deus ele raciocina também. A gente pressupõe que Deus, muito mais do que a gente, é inteligente. Mas para você entender o como Deus raciocina, ou pelo menos um pouquinho do como Deus raciocina, você precisa da revelação específica também. E na Bíblia, como é que a gente vê isso? A gente vê
é muito comum a gente ter as características de Deus nos nomes de Deus. Então, por exemplo, a gente tem a Bíblia chamando Deus de Todo-Poderoso. E tem os termos em hebraico e em grego, que eu não vou citar muito, não. Mas Deus Todo-Poderoso, o Deus que vê todas as coisas. Então, todos esses nomes de Deus, eles têm, logo depois do nome, um adjetivo. O que é um adjetivo faz? Ele caracteriza, é um atributo, ele está falando do que é que Deus é. E na revelação específica de Deus, é muito comum a gente ter isso nos nomes de Deus. O livro dos Salmos, por exemplo, é um livro que é cheio de caracterizações dos atributos de Deus. E a gente vai discernindo um pouquinho mais de quem Deus é quando a gente lê o livro da consciência e o livro da natureza à luz do livro da revelação específica, que é a Bíblia. Então, vamos pensar em alguns exemplos para sair um pouquinho do abstrato e entrar mais no específico. A gente pode pensar, por exemplo, que Deus ele é justo. Deus ele é um Deus sábio. Deus ele é um Deus infinito. Deus é um Deus imutável. Deus é um Deus eterno. É um Deus bom. É um Deus gracioso. É um Deus pessoal. A pessoalidade vem de Deus. Então, quando a gente lista todas essas várias características de Deus, a gente está mais ou menos pintando um quadro, a gente está traçando diferentes cores. E quando a gente junta todas essas cores, a gente tem uma ideia melhor de quem Deus é. Mas aí é importante a gente entender também que Deus, um dos atributos de Deus é que ele é um Deus simples. O que é que isso quer dizer? Deus é simples. Bom, isso quer dizer que Deus ele não é dividido em partes, ele não é um aglomerado de pedaços, não é como um joguinho de Lego que você vai juntando as partes e forma uma imagem. Ele não é como um quebra-cabeças que cada atributo é uma parte, não. Na verdade, é como se você estivesse olhando um quadro e você diz, naquele quadro tem a cor azul, vermelha, amarela, preta, laranja e marrom, mas é só um quadro. Deus ele é dessa maneira, ele é um Deus simples, ele não é possível de ser dividido em partes, ele é indivisível. E todos os atributos de Deus, de alguma maneira, se relacionam com outro atributo. Então, quando você fala, por exemplo, que Deus ele é justo, a justiça de Deus é uma justiça santa. Então, o fato de Deus ser santo e o fato de Deus ser justo não entram em contradição. E não são partes que estão se combinando para formar um todo. Mas são descrições de um Deus somente, de apenas um Deus, que você está olhando com ênfases diferentes, ou com, digamos assim, enfoques diferentes. Então, é importante entender isso também. Deus é um Deus simples. Isso também é um dos atributos de Deus. E o que é que isso tem a ver com a vida da gente, né? O que é que isso tem a ver como diz um amigo meu, comigo e com você, que come cuscuz e feijão com farofa? Então, por que nós fomos criados? É importante conhecer a Deus, é importante conhecer os atributos de Deus, porque o propósito do ser humano foi exatamente ser criado para conhecer a Deus. Então, conhecendo os atributos de Deus, a gente cumpre o propósito da nossa existência. Conhecendo quem Deus é, a gente cumpre a razão de estar respirando, a razão de estar vivendo aqui. Então, quando eu olho para os atributos de Deus, e não são só categorias teológicas abstratas, quando eu olho para os atributos de Deus, eu estou conhecendo quem ele é. Por exemplo, o Ian ele é casado com a Natália. Se o Ian não sabe a cor do cabelo da Natália, o que ela gosta de comer, ele não sabe as frases que ela fala mais, ele não sabe quais são as características da Natália, que tipo de relacionamento o Ian tem com a Natália? É um relacionamento só de nome, é superficial. Da mesma maneira, se a gente não conhece a Deus e os seus atributos, e Deus como ele se revela na sua palavra, e também na criação geral e na consciência, a gente não tem um relacionamento com Deus. A gente só tem um relacionamento de nome e de boca, né? Então, por isso que é importante conhecer todos os atributos. Eu acho que eu fiz um resumo geral assim do porquê dos atributos e do que são os atributos de Deus, mas eu vou deixar o Ian falar aqui, que já faz uns 20 minutos que eu estou falando. Tranquilo, então, foi excelente a sua exposição, Anderson. De fato, você me fez refletir um pouco, principalmente essa questão dos 3 livros, foi uma das coisas que eu pensei. E sabe o que é interessante? O Sproul, o R.C. Sproul,
quando ele fala sobre revelação geral, ele divide a revelação geral em duas categorias: revelação geral mediada e revelação geral imediata. A revelação geral imediata é a revelação através da consciência. Então, é Deus falando diretamente por meio da norma da lei gravada no coração do homem, né? Enquanto que a revelação geral mediada é a revelação por meio da natureza. Então, é como se ele visse essa tríplice divisão, mas ele entende tudo isso como revelação geral, porque ele até diz assim, é para um público geral, é uma revelação para um público geral, né? De fato, a revelação revela coisas sobre Deus, e se a natureza revela coisas sobre Deus, a nossa consciência também revela algumas coisas sobre ele, né? É muito interessante, de fato, essa perspectiva. Anderson, pensando aí sobre essa exposição que você colocou, os diversos atributos, tal, como é que a gente poderia dividir ou classificar os atributos de Deus? Você pode só repetir a pergunta, porque minha internet deu uma quedazinha e voltou? Certo. Como que a gente pode dividir ou classificar os atributos de Deus? Certo, certo. A maneira mais comum que os teólogos... A gente pode pensar em mais de uma categoria, mas a maneira mais comum que os teólogos usam para dividir é os atributos que a gente chama de comunicáveis e incomunicáveis, né? Em um certo sentido, todos os atributos de Deus são incomunicáveis. Deixa eu começar explicando isso, depois eu vou para a parte comunicável. Por exemplo, Deus ele é amor, Deus ele é santo, Deus ele é justo, Deus ele é bom. Mas ninguém é amor como Deus é amor, ou ninguém ama como Deus ama. Ninguém é santo como Deus é santo. A palavra de Deus diz, né? Sede santos porque eu sou santo. Mas ninguém é santo como Deus é. Então, no grau ou na intensidade que Deus é santo, justo, bom, glorioso, tudo isso, ninguém pode ser. Nenhum atributo. Agora, existem atributos que parcialmente nós imitamos. E os atributos que nós conseguimos imitar de Deus, que é possível para o ser humano imitar, é o que a gente chama de atributos comunicáveis. Então, por exemplo, Deus ele é amor. Nós não amamos como Deus ama, mas nós amamos. Nós amamos, mesmo que seja amando um ídolo, mesmo que seja um amor manchado por pecado. Mas a gente não pode negar que aqueles que não creem em Cristo, os descrentes, eles têm um certo amor. A gente não pode negar que nós também, crentes, mesmo manchados por pecados, a gente ama também. Deus, ele é bom. Bondade é um atributo também. Deus, ele é justo. Existe alguma medida de justiça nesse mundo, ainda que seja uma justiça bem imperfeita. Então, os atributos que são comunicáveis são aqueles que a gente consegue imitar de alguma maneira. Os atributos incomunicáveis são aqueles que são simplesmente impossíveis de qualquer criatura imitar. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus é imutável, pela própria natureza do que significa ser criatura, nós somos seres mutáveis. Veja, até os anjos são mutáveis. Até as criações celestiais, as criações... Toda criatura, tudo aquilo que é criação é mutável por natureza. Deus é o único ser que é imutável, que não muda de forma alguma. E aí você tem muitos outros atributos. Eu estou usando o imutável como uma ilustração, mas, por exemplo, eternidade. Deus é o único ser que não tem nem começo nem fim. Você pode dizer que, em um certo sentido, a gente vai viver por toda a eternidade com Deus no final dos tempos. Isso é verdade, mas veja que é um tipo de, digamos, eternidade que é diferente da eternidade de Deus. Se você quiser ser mais técnico, você teria que dizer que você vive infinitamente para frente, digamos assim. Uhum. Mas você foi um ser criado. Eu sou um ser criado. Ian é um ser criado. Cada um que escuta a gente aqui na live teve um dia que nasceu. Deus nunca teve isso. Ele é um ser não criado. Ele é um ser que tem a propriedade de ser em si mesmo. A aciedade. É um Deus que
ele é sozinho na sua existência, um Deus solitário. Os teólogos também usam esse termo, a solidão de Deus, ou a aciedade de Deus, a autoexistência de Deus. Existem maneiras diferentes de falar desse atributo. Então, em resumo, é isso. A gente divide os atributos de Deus em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E, bem, a gente pode fazer outras divisões, a gente pode pensar, por exemplo, quais atributos de Deus que são comunicados, e aí deixa eu usar outra linguagem, quais atributos de Deus que a gente consegue ver na revelação específica, e quais atributos a gente consegue ver na revelação geral, incluindo consciência também. A gente pode fazer outras divisões dessas para, sei lá, tentar elaborar mais, mas eu acho que comunicáveis e incomunicáveis é suficiente para o nosso propósito aqui. Aham, aham, entendi. De fato, o legal do estudo dos atributos comunicáveis de Deus é que você aprende que é possível restaurar a imagem de Deus no ser humano, né? Então, quando Deus nos cria, ele o faz comunicando atributos. E na queda, a gente ofusca algum desses atributos, né? Mas na redenção em Cristo Jesus, alguns desses atributos são restaurados, né? Alguns desses atributos estão ali crescendo, e a gente percebe que, na medida que a gente progride na santificação, que é um dos atributos de Deus, a gente também começa a expressar em maior intensidade outros dos atributos de Deus. Os comunicáveis, obviamente. Mas a gente começa a ser pessoas que expressam mais a bondade, que expressam mais a verdade, que expressam mais a justiça, que expressam mais a própria santidade, né? E esses atributos comunicáveis, eles dia a dia se tornam mais evidentes na vida humana. Eu acho que essa é a maravilha dos atributos comunicáveis, né? Os atributos incomunicáveis, eles são excelentes porque eles mostram que Deus é distinto, Deus é majestoso, né? Ninguém pode, de fato, se comparar e nunca irá se comparar a Deus. Ele é incomparável, né? Usando aquela questão que você falou do aspecto de negação, alguns atributos realmente começam com a negação, porque o que nós normalmente usamos para o ser humano não se usa para Deus. E isso tem a ver com os atributos incomunicáveis, né? Ele é um ser completamente outro, ainda que ele também, de maneira maravilhosa, sendo transcendente, se faz imanente e transmite algumas das características do seu ser para nós, né? Então a gente pode ali expressar para o nosso próximo coisas sobre Deus, né? Na medida que praticamos uma ação bondosa, praticamos uma ação de justiça, buscamos a verdade ou até mesmo proferimos e temos um compromisso honroso com a verdade. Quando a gente produz conhecimento, né, na sabedoria, nas ciências, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos manifestando que há um Deus, né? Até mesmo aqueles que não reconheçam isso expressamente, a sua vida manifesta que há um Deus, e ele manifesta algumas dessas características de Deus, né? É como você mencionou rapidamente no começo. Veja, se eu raciocínio é porque tem um Deus que quis que eu fosse assim, né? E esse Deus raciocina também, e de uma maneira muito mais excelente e gloriosa do que eu. O legal dos atributos comunicáveis é conseguir perceber isso na vida humana, primeiro na nossa vida, depois na vida daquelas pessoas que nos cercam, né, que estão ao nosso redor, no nosso cotidiano. E aí, Anderson, eu já vou para a próxima pergunta, que é: qual é dos atributos comunicáveis que você acha mais evidente das pessoas que estão ao seu redor? É óbvio que essa é uma pergunta assim, extremamente pessoal, né? Talvez alguém que nos ouça diga: não, eu não acho esse atributo comunicável tão evidente. Mas aí, diga a nós qual é o atributo comunicável que você acha mais evidente no ser humano, nas pessoas que lhe rodeiam, por quê? Enfim, fica à vontade para falar aí desse atributo que você acha mais nítido nas pessoas, no ser humano. Cara, é interessante, né? Porque eu acho que essa resposta
ou a resposta para essa pergunta, ela acaba que varia um pouquinho, às vezes, com temporadas da vida, com circunstâncias. Deixa eu tentar responder assim. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tenho tido a experiência muito de ver a graça, no sentido no sentido de graça mesmo, de graciosidade, de graça no sentido de dar livremente, sem esperar nada em troca, das pessoas aqui. O seminário que eu estudo aqui, além de eles oferecerem bolsa, tem um food bank, eu não sei como é que traduz esse negócio, tem uma merceariazinha que a gente pode usar de graça, e aí é um seminário muito gracioso, e as pessoas têm sido muito mais graciosas do que eu esperava. Então, assim, a cultura holandesa, na verdade, o seminário que eu tô aqui é vinculado a igrejas holandesas, né? A cultura holandesa tem me mostrado muito isso. É um pessoal muito gracioso e que dá muito sem esperar em troca, e muito caridoso e generoso. E é interessante que na providência de Deus, né, a gente pode observar em grupos diferentes, em culturas diferentes, ou em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes da vida, um pouco mais de alguns dos atributos de Deus, né? Então, é mais fácil, por exemplo, você ver um amor sacrificial numa relação de um pai com um filho do que numa relação de amigos. É mais fácil você ver isso. Então Deus ele vai mostrando a graça dele. Eu acho que ultimamente essa graciosidade tem se mostrado mais, essa graça, essa generosidade tem se mostrado mais aqui na minha vida. Agora varia um pouco, cara, varia um pouco. Em momentos diferentes da minha vida eu já tive a impressão de outros atributos de Deus sendo mais demonstrados, sabe? Eu diria que é muito fácil de ver aqui também. Isso é muito fácil de ver. É muito fácil de ver a inteligência. Eu sou o cachorrinho vira-lata daqui. Aqui eu tenho só os monstrinhos nesse seminário. Então a inteligência que Deus dá aqui é uma coisa bela. Uma coisa bela também. É muito fácil de ver a inteligência e o conhecimento que Deus dá. São atributos também que Deus dá, a capacidade de raciocinar, o conhecimento, o desenvolvimento de pensamentos, de raciocínios. E você? Eu dei uma falhada aí na sua rede, mas deu para escutar completamente. É só porque demorou um pouquinho para chegar essa última parte. Eu acho que o conhecimento, cara, mas talvez, é como você falou, é uma coisa tão pessoal, eu acho que tem a ver com o contexto em que eu, às vezes, estou inserido. Quando eu digo conhecimento, eu não me refiro a um conhecimento sábio, nem mesmo necessariamente a verdade, né, que são outros atributos comunicáveis, mas a produção do conhecimento em si a busca pelo conhecimento também é um atributo de Deus que eu percebo, ou melhor, Deus não busca conhecimento, né? Mas assim, o fato dele conhecer e comunicar a nós o saber, né? O conhecimento em si é uma coisa que tem sido buscada, ainda que por vezes é corrompido, é feito de maneira pecaminosa, né? Mas é algo que a gente tem uma certa evidência, né? Assim, eu acho que a gente vive numa sociedade ultramoderna, né? No sentido de que as pessoas enaltecem a ciência e valorizam a academia, valorizam a formação, a educação formal, o estudo, enfim, o conhecimento técnico para a produção. A gente vê isso, por exemplo, pelo fato de que a gente vai ao médico, de que a gente, enfim, usa aparelhos desenvolvidos tecnologicamente, né? Ainda que isso também envolva outros atributos. Eu acho que o conhecimento é o que eu vejo mais evidente. E qual é, irmão, aquele que você acha que é menos evidente, assim, um atributo comunicável de Deus, que você acredita que é menos palpável a nós, assim, no nosso cotidiano, no seu especificamente, né? Cara, isso aí também é difícil, viu? Sinceramente é difícil para mim responder isso aí. O que é menos evidente?
Olha, a princípio eu posso mudar, sabe? Pode ser que eu mude, mas a princípio eu tenho a impressão que a justiça e a compaixão também, ainda que a misericórdia e a compaixão sejam atributos comunicáveis de Deus, me parece que eu acho que a compaixão mais do que a justiça. Me parece que as pessoas elas são cada vez que elas têm mais conhecimento, elas são menos compassivas, né? Elas são menos amorosas no sentido de exercerem misericórdia, de olhar para o faltoso de uma maneira misericordiosa, de maneira a tentar compreender a dificuldade dele, a reconhecer que a dificuldade dele é a mesma da nossa muitas vezes, né? O perdão mesmo, o próprio perdão. E é interessante nesse sentido que o perdão é um atributo comunicável a nós que a Bíblia nos exorta fortemente a exercer, considerando a dificuldade que é exercer o perdão, né? Você perdoar alguém. Porque quando a gente fala do atributo da bondade em termos mais genéricos, não é tão difícil ver atos de bondade, né? Assim, as pessoas elas costumam praticar bondade. Agora, quando a gente vai especificamente para o tema da misericórdia, da compaixão, do exercício da bondade para com aquele que te ofendeu, para com Uhum. aquele que te fez mal, então aí existe um desafio maior, sabe? Eu acho que é por isso que Jesus evidencia a questão de perdoar 70 vezes 7. Na oração dominical, ele nos ensina a orar pedindo a Deus perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. E aí diz que aqueles que não perdoarem as ofensas também não serão perdoados. Ele conta a parábola do, do servo e do conservo, né? Onde o servo é perdoado, mas ao mesmo tempo ele não perdoa. Quer dizer, existe até uma lógica de atributo comunicável e outra pessoa que não recebeu a comunicação. Quer dizer, o servo, o Senhor, né, que é Deus, ele comunicou o atributo do perdão. E não só em termos de que ele é perdoador no aspecto genético, mas no aspecto específico. Ele perdoou aquela pessoa especificamente, né? E mesmo assim, ela falha na execução desse atributo. Que é a Eu oração acho do Pai que, Nosso. sim, pode falar. Eu estou dizendo que isso também está na oração do Pai Nosso. Eu pude pensar em um pouquinho enquanto você estava falando e eu acho que eu diria santidade. Santidade. Santidade, e aí a gente tem que definir um pouquinho santidade, porque quando a gente escuta santidade, as pessoas costumam pensar num tipo de santidade moralista. A gente tende a pensar, quando escuta o termo santidade, alguém que é o puritano, né, o sertão, o santarrão. Mas santidade tem a ver com o coração, né? Tem a ver com um coração que é cativo à santidade divina. A gente ama a santidade divina. Aquele que é santo ama a santidade divina, vê beleza, é atraído pela santidade divina e quer ser santo como Deus é santo. Então eu diria que santidade é um dos que... Mas assim, todos estão entremeados, né? Então assim, você não pode ter um cara que... Você não tem verdadeira santidade sem perdão, por exemplo. Uhum, Não uhum. existe. Não existe verdadeira santidade sem perdão. Agora, uma coisa curiosa, nessa conversa da gente, eu fui me lembrando de dois textos bíblicos que têm a ver exatamente com as suas duas últimas perguntas, que é a pergunta do que a gente vê mais do que a gente vê menos, né? Então, o Romanos, capítulo 1, verso 18, diz que por causa da ira de Deus são reveladas dos céus. Eu estou fazendo uma tradução meio estranha, que minha Bíblia é em inglês aqui. Mas, enfim, por causa da ira de Deus é revelado dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem, né, a verdade em injustiça. Então, existe toda a história da humanidade, nesse sentido, a gente pode resumir a história da humanidade como uma luta ativa de tentar suprimir os atributos de Deus. Tentar Uhum. suprimir quem Deus é. E veja só, a gente não suprime somente os atributos, e eu acho que é importante delinear isso. A gente chama atributos comunicáveis e incomunicáveis no sentido de que a gente consegue imitar. Então, talvez um termo mais contemporâneo seja atributos imitáveis e não imitáveis.
Mas os atributos que a gente não consegue imitar de Deus também são comunicados na natureza e na palavra de Deus, no sentido de que a gente tem conhecimento deles, a gente escuta sobre eles, a gente lê sobre eles, a gente vê, a gente testemunha. A questão é que a gente não comunica esses atributos como Deus comunica, né? Então, toda a história da humanidade é uma história de tentar suprimir, de tentar sufocar os atributos de Deus. Quem Deus é, tanto os atributos que a gente consegue imitar, quanto os que a gente não consegue imitar. E quando a Uhum. gente é convertido, quando Deus transforma o nosso coração e a gente passa a amar quem Deus é, a gente entende muito melhor um outro texto que veio na minha mente também, que é Tiago, capítulo 1, não vou lembrar o versículo, mas que todo tom perfeito vem de Deus, né? O Pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem mudança. Então, quando a gente entende um pouquinho sobre os atributos de Deus relacionados conosco, a gente entende que o pecado, a situação humana de queda, o nosso coração pervertido, ele tenta sufocar quem Deus é. A gente não gosta de estudar os atributos de Deus pela nossa própria carne. A gente não tem um prazer natural. Isso tem que ser um prazer criado pelo Espírito Santo em estudar os atributos de Deus. Agora, quando a gente entende quem Deus é, entende como ele se revela em todas as coisas, principalmente na revelação específica da palavra de Deus, a gente pode dar glórias ao nome dele pelos atributos deles revelados. Porque é dele que vem todas as coisas boas, tudo que é bom. Então, de uma forma mais prática, o celular, o iPhone, o smartphone, seja o que for que você está usando agora para assistir essa transmissão, a internet, tudo que é criação da engenhosidade humana, você pode dar glória a Deus. Caramba, glória a Deus, porque Deus deu inteligência ao ser humano para criar isso. É uma Uhum. coisa boa que vem dos pais das luzes, em que não há sombra nem variação de mudança. Então vem de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente entende também que quando eu peco, quando você peca, quando seja quem for peca, isso na verdade é uma atitude ativa de sufocamento dos atributos de Deus. A gente está tentando calar a boca de Deus. A gente está tentando fechar os nossos olhos e cegar o nosso entendimento para a revelação dos atributos de Deus na criação. Então, foi algo que me veio à mente, assim, quando eu estava conversando com você, eu lembrei disso, porque as perguntas foram o que é que aparece mais e o que é que aparece menos. Mas aí tem também outras perguntas relacionadas, né? Os que aparecem, ou melhor, por que muitas vezes os atributos de Deus não aparecem tanto quanto deveriam? E a resposta é porque a gente sufoca. E quando a gente vê esses atributos de Deus, o que é que a gente faz? A gente dá glória a Ele. A gente glorifica Deus porque vem do Pai das luzes. Então, foi algo que me veio à mente também, assim. Uhum. Interessante, interessante. É importante a gente dizer para os irmãos que nos assistem que quando nós falamos sobre aqueles atributos que estão mais evidenciados, nós estamos nos referindo àqueles que os seres humanos evidenciam mais ou menos na medida da sua conduta e dentro do nosso contexto, né? É óbvio que Deus, ele evidencia todos os atributos completamente, né? Todos os atributos de Deus, eles são claramente manifestos, os que são para ser manifestados através da criação estão claramente manifestados na criação, os que devem ser manifestados nas escrituras estão manifestos nas escrituras. Deus não falha ao tentar comunicar, né, ou melhor, ao tentar evidenciar as suas características. Aquilo que ele deseja evidenciar, ele evidencia, está evidente. Nós estávamos falando sobre aquilo que, às vezes, os seres humanos não refletem da glória que os atributos de Deus é transmitido aos seres humanos, né? Anderson, infelizmente a gente está indo aí para o finalzinho, vai ter a nossa última pergunta agora, pelo menos aqui eu farei. Eu estou ativando os comentários, você que nos assistiu, que passou a live toda aí, coloca nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, e coloca também a sua pergunta, coloca algum comentário. Enquanto eu faço a última pergunta para o Anderson, você vai poder colocar a sua pergunta aí agora, e a gente vai poder ler e comentar a sua questão, ou até mesmo o comentário que você queira colocar de sua participação. Anderson, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Anderson, como é que meditar nos atributos de Deus pode ser uma fonte de consolo para nós?
Cara, isso aí pra mim tem sido eu gosto muito daquele livretinho dos atributos de Deus, e pra mim, muitas vezes o capítulo sobre a imutabilidade de Deus, mais especificamente, é um ponto de consolo muito grande pra mim. Então, por exemplo, quando eu penso, eu vou usar a imutabilidade como um exemplo que foi o que serviu pra mim, mas qualquer atributo de Deus dá pra pensar sobre isso. Quando eu penso, por exemplo, quanto que eu sou instável. Às vezes eu sinto um negócio, depois sinto outro, tenho planos, meus planos falham, depois faço outros planos. Quando eu penso na minha mutabilidade, cara, isso me deprime. Isso me deixa para baixo, isso me deixa inseguro, isso me deixa, sabe, não tem chão firme. Mas quando eu vejo para quem Deus é, como ele é imutável, como ele é sempre o mesmo Deus, ele não muda o amor dele, ele não muda a santidade dele, ele não muda a providência dele, ele não muda a glória dele. Todos os atributos de Deus são imutáveis. Ele não muda a justiça dele. Ele não muda as ações dele porque ele está se sentindo assim ou assado. Ele não é uma criatura como eu. Cara, isso me dá tranquilidade, isso me dá paz, isso me dá segurança. Porque a imutabilidade de Deus também me garante que ele não é só um Deus imutável, aí eu vou para outro atributo, que ele também é um Deus soberano. Ele é um Deus que também controla todas as coisas. Que coisa horrível seria estar debaixo do controle de um Deus que é soberano, mas que é mutável, que está todo o tempo mudando. Mas Deus não é somente um Deus imutável, mas ele também é um Deus soberano. E na soberania dele, no controle absoluto de todas as coisas de Deus, eu descanso sabendo que ele não está fazendo o que dá na telha na hora, ou simplesmente porque ficou com raivinha de mim porque eu pequei contra ele. Cara, Deus viu tudo antes de que as coisas existissem. Ele é um Deus eterno, ele está além do tempo. Então todos os meus problemas temporais aqui também, eles também vão passar. O que eu vivo aqui não é nada em relação à eternidade. Então você vai passeando nos atributos de Deus e vai relacionando os atributos de Deus com a sua realidade. Isso vai te dando consolo, vai te dando tranquilidade, vai te dando paz. Porque tem o Robert Murray McCheyne, ele tinha uma frase que ele dizia assim: para cada olhar que você der para si mesmo, dê 10 olhares para Cristo. E a gente pode usar essa mesma ideia para os atributos de Deus. Para cada olhar que você der para um atributo seu, dê 10 olhares para os atributos de Deus. Porque a essência da idolatria humana, ela tá relacionada com um foco em si mesmo. E quando a gente medita nos atributos de Deus, a gente tira o foco da gente, a gente coloca o foco em Deus. Então, qual é a maior fonte de consolo do que saber que existe esse Deus que é santo, que é justo, bom, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados? E foi um ato que não foi simplesmente porque deu na telha uma hora, mas ele planejou isso desde toda a eternidade, que há uma esperança de um mundo sem pecado, sem dor, que há uma eternidade me esperando. E isso foi um propósito feito desde antes de toda a eternidade, que é um propósito imutável, que está sob o controle de um Deus que é soberano. E não somente é soberano, mas ele também é supremo, ele é o rei que tem um título de rei. Então, para mim, os atributos de Deus, cara, são uma forma de tirar o foco de mim, de colocar o foco em Deus e de me dar encorajamento, de fato, com as coisas que importam. E as coisas que importam são as coisas que Deus diz que importam. Então, acho que é mais ou menos isso. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, muito obrigado a todos que participaram aí da live, que estiveram ativos. A Liz Maria mandou boa noite, o pessoal mandou mãozinha, boa noite, carinha sorrindo, Gedileuza mandou oi, boa noite, graça e paz, graça e paz, Gedileuza. Minha mãe Irinalma está participando por aí. Lucas, a Liz colocou assim, Liz Vidal Silva, excelente live, sempre bom lembrar que os atributos de Deus não são quebra-cabeça. Não há sombra de variação nele. Louvado seja Deus. Obrigado pela exposição e por nos lembrar dessas verdades eternas. Wagner também tá por aí. Andresa nos assistiu também. A Gedileuza, Capitu, Maria, Luziana Souza, Glaucio, Andréia, Orbelânia, B, Gracilene, enfim, Deus abençoe todas vocês, que de fato tenha sido bênção. O Glaucio colocou aí, buscar imitar os atributos comunicáveis
de Deus é que evidenciará a importância dos filhos de Deus nesse mundo tenebroso em que vivemos. De fato, precisamos imitar os atributos comunicáveis de Deus, né? Aquilo que nós podemos espelhar dele, aquilo que a gente pode imitar sobre o ser de Deus. Então, o Glaucio colocou aí excelente exposição. De fato, Anderson, foi muito bom estar com você, participar dessa live. Estamos aí nos últimos minutos, então gostaria de pedir que você fizesse as suas considerações finais, a sua palavra de despedida, né? E assim nós vamos encerrar nossa live. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado aos irmãos que nos assistiram. E fique aí com as considerações finais. Fica à vontade. Tá bom, gente. Obrigado, Ian, pelo convite aí. Queria só falar uma última coisinha no final, que na verdade eu acho que a gente falou bastante dos atributos de Deus, mas o Pai, ele enviou o Filho, Jesus Cristo, para a Terra, para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de contato com os atributos de Deus. Aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Então, se você quer saber um pouquinho mais dos atributos de Deus, olhe para a pessoa e para as obras de Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para a compaixão de Cristo ao chorar sobre Jerusalém. Olhe para o amor dele. Olhe para a justiça de Cristo, para a ira santa dele em repreender os fariseus. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e veja em Cristo. Cristo vai ser a maneira mais fácil e a melhor maneira de você ver os atributos de Deus encarnados numa pessoa. Então, eu queria só dizer isso para acabar. E sim, eu tenho um blog que chama Luz no Velador, que também é o mesmo nome do Instagram que está aí, que se vocês quiserem seguir. Tem algumas poesias e algumas outras coisas que eu publico por lá. E se alguém achar proveitoso, vai estar lá publicado e disponível para vocês. Legal, Benção, muito bom. Se você chegou na nossa live pela metade, essa live vai ficar gravada no Instagram da nossa igreja, Presbiteriana Filadélfia. Se você não segue ainda, segue o Instagram da nossa igreja. E também vai para o canal do YouTube. O nosso canal do YouTube é Igreja Presbiteriana Filadélfia Parnamirim RN. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, nos acompanha toda semana. Vai ser muito bom, seremos muito gratos por isso, pela sua participação, por você estar conosco. Então, acho que é isso. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até mais. Eu preciso lembrar onde é que encerra a live, que eu não lembro mais. Sumiu, pessoal. Achei. Até mais. Tchau.